Olá, irmãos e irmãs, estamos começando mais um Sexta de Casa. Eu saúdo você e a sua família com a graça e a paz do Senhor Jesus. No Sexta de Casa de hoje, nós vamos fazer uma rápida reflexão bíblica no livro chamado de Lamentações, escrito por Jeremias, o profeta Jeremias. Mas antes da reflexão bíblica, eu gostaria de sugerir que você reunisse a sua família e transformasse o Sexta de Casa em uma oportunidade de culto doméstico, porque ao final da reflexão eu gostaria de orar com você e com a sua família no nosso programa de hoje, tá bom? Então, reúna aí os seus familiares, seus filhos e vamos investir agora alguns minutinhos para a reflexão bíblica e um momento de oração pela família. Eu gostaria de também divulgar o Delivery Pro Missões. O Conselho Missionário da nossa igreja realizará no próximo sábado, dia 21, o Delivery Pro Missões, e também tem o drive-thru, né? Porque as pessoas podem passar lá no templo, lá num local preparado ali no estacionamento da igreja, e podem receber o mimo gratidão. Então participe conosco, nós estamos nos preparando para realizarmos a conferência missionária que vai acontecer no final do mês. Então o Conselho Missionário está promovendo esse Delivery Pro Missões. Fez no dia 7 e agora dia 21. Só que vai mudar o mimo gratidão, né? Agora é uma feijoada. Então vai ser uma bênção novamente esse movimento do Conselho Missionário para realizar a conferência missionária e assim ajudando também os missionários. São vários projetos que o Conselho Missionário, em nome de toda a Sexta Igreja, mantém parcerias. Então, mensalmente, a Sexta Igreja, através do Conselho Missionário, envia ofertas missionárias para vários missionários e projetos, como, por exemplo, o projeto Planters. Vamos ouvir o pastor Ronaldo Lidório dando uma palavrinha sobre esse projeto. Olá, meus irmãos e irmãs, é uma alegria partilhar com vocês sobre o Planters. Essa iniciativa missionária surgiu em janeiro de 2020 e tem como alvo a colaboração com plantadores de igrejas locais, gente da terra, do próprio país, em países e regiões onde o evangelho menos cresce e em lugares onde a igreja caminha debaixo de pressão e muitas vezes até mesmo de perseguição. São alguns países e regiões na Ásia, Oriente Médio, Norte da África e também grupos minoritários na América Central e do Sul. O Planters é coordenado por Rossana e eu, juntamente com Márcio e Isaura Schmidel, e o nosso alvo é simples, é colaborar com esses irmãos e irmãs que têm colocado as mãos no arado em suas próprias terras para partilhar o Evangelho de Deus e ver nascer ali, surgir ali novas igrejas. Essa iniciativa está ligada e é promovida pela APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, e pela WEC International. E nossas ações prioritárias acontecem em 37 países em 3 áreas: encorajamento pessoal, treinamento teológico e missionário e também o apoio prático, inclusive financeiro, quando apropriado e necessário. Vocês podem imaginar que temos aprendido muito com esses irmãos e irmãs, gente valente, madura, que ama a Cristo e tem muito a nos ensinar. Tem sido realmente um privilégio para nós e nós temos sido desafiados por eles a amarmos mais o Senhor Jesus. Muito bem, então vamos participar do Delivery Pro Missões, que vai fazer com que nós somemos força a esse projeto Planters. Um deles, né? Porque o Conselho Missionário tem outros projetos e missionários com os quais nós temos parceria e ajudamos mensalmente. Muito bem, nós também gostaríamos de chamar a atenção para a conferência missionária que vai acontecer no final do mês, com o pastor e missionário Marcos Mota e o cantor e compositor Jorge Camargo, dias 28 e 29. Dia 28 é um sábado à noite e no domingo, 17 horas e 19 horas.
Então participe conosco da conferência missionária, também no final do mês, dia 28 e 29, a conferência missionária Nós Podemos Fazer Mais por Missões. Bom, nós vamos chamar agora a vinheta que tem dado abertura à série de mensagens ministradas no domingo à tarde, às 17 horas, e eu volto em seguida para compartilhar com você a palavra de Deus. Muito bem, de volta com o Cesta de Casa. Quero refletir com você no livro escrito pelo profeta Jeremias, que tem como título Lamentações. O profeta Jeremias, chamado de profeta maior, porque escreveu um grande livro, vários capítulos, ele também escreveu Lamentações. No capítulo 3, no versículo 22, um versículo muito conhecido: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações capítulo 3, versículos 22 e 23. O profeta Jeremias, ele profetizou e viu acontecer aquilo que ele profetizou, ou seja, a invasão dos caldeus no Reino do Sul, em Jerusalém, em Judá. E ele viu isso acontecer. Os caldeus, eles tinham um poderoso exército. E embora Deus vinha há mais de 200 anos levantando os profetas, e eles profetizando essa correção que viria da parte de Deus por causa da idolatria do povo. Então, você que lê a Bíblia, você sabe tantos profetas, chamados profetas pré-exílio. Então eles profetizaram antes do exílio da Babilônia. Mais de 200 anos, Deus levantando os profetas e falando, para que o povo se arrependesse, senão ele traria esse juízo para o seu povo, para a correção do seu povo. O último desses profetas a falar sobre isso foi o profeta Jeremias. E a diferença é que quando ele profetizou, ele viu acontecer. O profeta Jeremias teve 40 anos de ministério. E ele viu quando a sua cidade foi invadida, ele viu quando o rei foi deportado, ele viu quando levaram os jovens, os melhores da geração, foram levados cativos para a Babilônia. E ele sofreu muito. O profeta Jeremias sofreu, não somente porque ele viu a sua palavra ser desprezada, mas ele sofreu porque ele viu o sofrimento de muitas pessoas, inclusive a dura cerviz, né? A dureza de coração, porque o profeta profetizou, falou por 40 anos e não houve uma conversão sequer. Não houve nenhuma volta para Deus. Pelo contrário, a mensagem dele foi questionada, ele foi perseguido, tido como um pessimista, né? Como um derrotista, e por causa disso ele sofreu muito, né? Desprezo pela palavra que ele dava, entregava. Os colegas de ministério, os profetas, os demais profetas o desprezaram e tiveram ele como um traidor e o jogaram na cisterna, fizeram maldades com o profeta Jeremias. Mas a palavra de Deus na boca do profeta era verdade. E aí veio então o exército caldeu, os babilônios invadiram Jerusalém. Se você ler o primeiro capítulo do livro de Lamentações, há uma metáfora sendo usada como se Jerusalém fosse uma mulher, uma pessoa, uma viúva. E é dito que ela era uma rainha e se transformou em uma escrava. Então o profeta sofreu muito.
Quando a gente lê o livro de Lamentações, parece que nós estamos lendo o livro de Jó, né? Quando ele descreve, principalmente no capítulo 3, quando ele começa a descrever do homem que tem e sofre por aflições. O versículo 1 do capítulo 3 diz: eu sou o homem que viu a aflição. Ele viu a aflição. Quando ele olhou para as circunstâncias, ele viu o sofrimento. Ele olhou para ele mesmo e teve a sensação de fracasso. Não adiantou nada ele se esforçar, não adiantou nada ele falar, então ele estava frustrado. As circunstâncias adversas ao seu redor, ele com a sua autoestima baixíssima, triste, a sensação de que Deus não ouviu a sua oração, o seu clamor. E agora o que fazer? Então ele se volta para Deus. Ele diz: eu vou trazer à minha memória coisas que me dão esperança. É assim que a gente faz. Quando ao nosso redor as circunstâncias são adversas. Quando olhamos para nós mesmos e não vemos em nós saída. Quando há tristeza permeando o nosso coração. Quando a gente vê a aflição ao nosso redor e a aflição por não estarmos conseguindo sair de determinada situação. O que fazer? O profeta Jeremias nos dá uma dica maravilhosa. Ele diz: eu vou trazer à minha memória o que me dá esperança. E uma das coisas que nós podemos trazer à nossa memória e podemos nos agarrar é que Deus é um Deus de misericórdia. Tudo pode estar ruim, as circunstâncias adversas, mas nós podemos contar com a misericórdia de Deus. Por isso que o profeta diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a fidelidade de Deus. Então aqui está a nossa esperança, nós esperamos no Senhor. O profeta Jeremias diz que aquela alma que busca o Senhor, ele busca o Senhor porque Deus é bom. Então, essa alma busca o Senhor. Deus é bom. E a alma que crê nisso vai buscá-lo, vai suplicar dele a sua misericórdia. Então, meus amados, vamos trazer à nossa memória, ao nosso coração, aquilo que nos dá esperança de um Deus poderoso, um Deus que tem a história nas suas mãos, um Deus misericordioso, paciente, longânimo, assaz benigno, um Deus amoroso, um Deus bom, um Deus que nos disciplina e quando o faz por amor, porque Deus quer o nosso bem. Os sinais que Deus dá para que nós nos voltemos a Ele. E a nossa esperança é o Senhor. O salmista, né, no salmo tão bonito, ele diz: de onde me vem o socorro? Né? De onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então eu olho para os montes, eu estou procurando, olho as circunstâncias, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus abençoe você, abençoe sua família. Lembre-se que nós temos no Senhor um Deus misericordioso, um Deus fiel. Grande é a misericórdia do Senhor, grande é a fidelidade do Senhor. Portanto, nós podemos esperar nele. Ainda que a situação esteja difícil, nós não estamos sozinhos nessa parada. Nós podemos clamar ao Senhor, crendo que Deus é Deus misericordioso, Deus é um Deus fiel, Deus é bom. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos dê graça e força para os momentos de adversidade que nós temos passado já há um bom tempo, né? Vamos orar ao Senhor. Grande é o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. E, ó Deus, ao olhar as circunstâncias, ficamos amedrontados, ficamos, ó Deus, entristecidos. Quando olhamos para nós mesmos, também não vemos esperança, porque nós somos falhos, pecadores. Mas então, ó Deus, a Tua palavra nos orienta para que nós olhemos para o Senhor, porque o Senhor é o Deus fiel, o Senhor é o Deus misericordioso.
O Senhor é Deus bondoso. Portanto, há esperança sim. E nós queremos trazer ao nosso coração, à nossa mente, as verdades que nos dão esperança. De que o Senhor é esse Deus misericordioso, bondoso e um Deus que escuta o nosso clamor, a nossa oração. Ó Pai, perdoa os nossos pecados. Nós não somos como deveríamos ser. Reconhecemos isso. Pedimos ao Senhor que, por causa do sangue de Jesus, o Senhor nos purifique de todo pecado. Abençoe cada família, abençoe aqueles que estão lutando contra a Covid, vários irmãos nossos que estão em recuperação, que também se sentem às vezes apreensivos, aflitos. E ó Deus, que o Senhor possa trazer à mente e o coração desses irmãos a certeza de que o Senhor está presente e que o Senhor é um Deus misericordioso. Dá-te pressa em nos socorrer, Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, nós vamos ficando por aqui. Lembrando que amanhã, às 10h15, nós teremos o programa Cada Dia, na TV Vitoriosa, o SBT, e simultaneamente aqui pelo nosso canal do YouTube. Deus abençoe você, toda a sua família. Tchau, fique com Deus. Olá pessoal, assista o programa Cada Dia da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia em parceria com a Luz para o Caminho, certo Ricardo? Sim, pastor Hernandes, todos os sábados às 10h15 aqui pela TV Vitoriosa e simultaneamente pelo canal do YouTube da Sexta Igreja. Sexta Igreja e Luz para o Caminho, cumprindo a missão. Nós existimos para fazer Jesus conhecido.